Toda segunda a gente se encontra, deixa a curiosidade tomar conta. A aula de linguagens é agora, turminha linda, se concentra e se embora. Toda segunda a gente se encontra, deixa a curiosidade tomar conta. A aula de linguagens é agora, turminha linda, se concentra e se embora. Meus amores, eu sei que vocês estavam super ansiosos para descobrir quais conhecimentos gramaticais e ortográficos nós iremos construir ao longo dessa semana. Então, sem muita conversa, a gente já vai começando a nossa aula. Só que eu vou dar um spoiler. Hoje nós não vamos descobrir só um assunto gramatical, vamos descobrir 3. Vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre o verbo, o substantivo e o adjetivo. São conhecimentos que nós já temos, mas que vamos ampliá-los, descobrir um pouquinho mais de detalhes sobre eles. Nas nossas aulas, já começamos a descobrir um pouquinho sobre o gênero textual. Vocês já falaram sobre isso, mas a gente sempre parte do texto para entender como é que funciona esse conhecimento ou esses conhecimentos que estamos tratando ao longo das semanas. Na página 33, nós já lemos a carta que Moacir escreveu para sua esposa e para os seus filhos. E já entendemos muitos detalhes sobre o gênero, mas nós vamos perceber em um dos parágrafos da carta esses 3 conhecimentos que dissemos que vamos descobrir. No segundo parágrafo da carta, Moacir escreve assim: Ontem, depois de conversarmos, fiquei mais tranquilo, pois precisava ouvir sua voz. Porém, fiquei chateado logo que Gustavo falou comigo, pois é mais um sacrifício ter que ficar longe dos meninos. Mas como eles têm uma mãe excepcional, dá para suportar, pois sei que não lhes falta carinho. Espere-me no final da semana que vem, pois irei aí de qualquer jeito. Então, nesse trecho aqui, o Moacir, ele fala como ele está se sentindo, diz que ele ficou chateado, mas que ficou tranquilo quando ouviu a voz da esposa. Então, quando a gente fala de qualidades, de características, como já vimos no capítulo anterior, estamos falando de adjetivo. Muito bem. E por que será que a gente usa esses adjetivos? Para dar informações a mais sobre quem estamos falando. No caso, Moacir estava falando dele mesmo, como ele se sentia, mas também ele falou da esposa. Que palavrinha foi que ele usou para dar um valor bom para a esposa? Isso mesmo, excepcional, que é algo muito bom, diz que assim, era uma mãe perfeita, assim como as nossas mães, né? Que não tem valor, que não tem preço, e a gente também não quer trocar. Então, os adjetivos estão dando qualidades, só que dão qualidades para o substantivo, isso mesmo. Quando ele fala mãe, ele está falando de alguém, perfeito? Então, esse mãe aí é o nome dado para pessoas que são líderes do lar, que têm seus filhos. Todas as vezes que a gente fala de mãe, a gente já associa a uma imagem, né? A um tipo de pessoa. A mãe não é qualquer uma. A mãe segue alguns padrões, tem que ter seus filhos. Quem aguenta? A mãe é uma pessoa que tem filhos, é uma pessoa madura e cheia de responsabilidades. Então, todas as vezes que a gente fala um substantivo, a gente associa esse nome à coisa que ele pertence. Porque tudo que conhecemos tem um nome. E qual é a relação, tia Radassa, do nome com a pessoa ou a coisa? Toda a relação do mundo. Todas as vezes que falamos o nome de algo, ativamos em nossa memória a imagem daquilo ali. Por exemplo, quando eu digo João, João é um nome. Só que não é um nome de qualquer coisa.
é um nome de pessoa e um nome de pessoa do sexo masculino. Então, todas as vezes que nós ouvimos esse nome João, nós já sabemos que é um garoto, um adulto ou um idoso do sexo masculino. Agora, quando a gente fala Maria, a gente já sabe que pode se associar com outros nomes também femininos e que vai ser obrigatoriamente o nome de uma garota ou o nome de uma mulher ou de um idoso, mas obrigatoriamente vai ser o nome feminino. Mas tia, e um garoto que se chama José Maria? A gente vai saber que é do sexo masculino porque vem o José à frente, então a gente faz essa distinção, beleza? Então, já falamos aqui do adjetivo, já falamos do substantivo e agora nós vamos o quê? Ampliar nossos conhecimentos sobre o verbo. E eu já começo perguntando para você, o que é verbo? Boa pergunta, né, tia Radassa? Mas eu sei que vocês já sabem, eu ouvi as respostas de vocês daqui. O verbo é isso mesmo, galerinha. É a palavra, ou são as palavras que expressam ou descrevem as ações dos seres humanos, os fenômenos da natureza ou o estado. As circunstâncias em que aquilo ali que a gente está contando, aquela situação acontece. Mas não precisa se preocupar porque vamos devagar com os verbos. Primeira coisa, o Moacir escreveu aqui que era para poder esperar em ele, correto? Então tem a frase, espere-me no final de semana que vem, pois irei de qualquer jeito. Quando ele faz esse pedido, espere-me, a gente está falando de uma ação, né? De uma ação de esperar, de aguardar que aquilo ali aconteça. Quando ele fala que irá, né? O verbo ir é uma outra ação que ele vai ter para se dirigir até o local. Então, todas as vezes que falamos de ações, correr, brincar, pular, beijar, chorar, abraçar, que é o que a gente não está podendo, estamos falando de ações. Ações que os seres humanos podem fazer. E essas ações, elas podem acontecer no mesmo momento que a gente está falando. Por exemplo, a tia Radassa está explicando o conteúdo. Então, nós temos a ação aí que a tia está fazendo, que é de explicar. Muito bem. Elas podem acontecer lá na frente, ou seja, no futuro. Nós nos abraçaremos quando a pandemia passar. Então, a ação que a gente está descrevendo aí é abraçar. Isso só vai acontecer lá na frente, tá? No futuro. Mas além do presente e do futuro, nós temos as ações do passado, que são aquelas que já aconteceram antes da gente comentar, né? Nos vimos no último mês, então a ação aí é ver, de se encontrar, de se aproveitar. Mas não só as pessoas podem fazer alguma coisa, a natureza também pode, e aí só ela pode fazer essa coisa. Quem nunca ouviu o famoso choveu e repangalejou? Pois é, chover e relampejar são ações que apenas a natureza pode desenvolver. Então, trovejar, inundar, alagar são ações da natureza, tá? E a gente chama de fenômeno da natureza. E também, às vezes, nós vamos descrever coisas que aconteceram e não necessariamente estaremos falando de ação que envolve um movimento. Quando dizemos, ai, João está tão triste, esse verbo aí, está, não indica uma ação que ele está desenvolvendo, mas indica a condição em que João se encontra naquele momento. Então, o verbo ser e o verbo estar vão sempre expressar a condição, a circunstância daquela ação naquele momento.
ok? Então, se não estiver sendo uma ação movimentada, como correr, pular, brincar, abraçar, sorrir, cantar, vai ser a circunstância do que está acontecendo. Beleza? Tia, até aqui eu estou afiada. Já sei tudo do substantivo e uso sem problema algum, sem dificuldade alguma. Assim como o adjetivo e como o verbo. Porque todas as vezes que eu vou comentar de algo que aconteceu, seja uma coisa pessoal, seja um fuxico de alguém, eu vou estar usando os verbos. Mas, tia, a dúvida é na hora de escrever. Quando a gente fala de escrita, a gente lembra o quê? De sons e letras que representam esses sons, que são as terminações L e U. Então, algumas palavras vão terminar com L e com U, representando o mesmo som. Primeiro, precisamos lembrar que a letra L pode representar dois sons. Um, quando ela está no começo da palavra ou da sílaba, ela vai ter o som de Lê. Lua, ensolarado, colorir. Então, ela tem esse som de Lê. Mas, no final da sílaba, ela tem som de U. Caracol, roxinol, anil, funil. E a gente vai confundir com o som da letra U. Amou, beijou, sentou, dormiu. Então, lá vai a dica. Quando é que a gente usa o L? Quando a gente está falando de substantivos, nomes das coisas, ou de adjetivos, tá? Vai ser terminado com L. Quando falamos de substantivos e adjetivos com o som de U, vamos estar grafando ou escrevendo com a letra L. Quando falamos de verbos, de ações, aí já sabemos que termina com U. Todas as vezes que conjugamos o verbo no passado, as coisas que já aconteceram, amou, beijou, sorriu, escreveu, cantou, tudo termina com U. Ok? Moleza, né? Pois vamos falar dessas curiosidades e muito mais. Vamos descobrir muito mais coisas nas nossas aulas online, beleza? Eu vou aguardar você. Galerinha, será que vocês curtiram a aula de hoje? Prestaram bastante atenção em tudo? Ah, com certeza, tia Ju. E eles vão estar já apreensivos pelo encontro da semana que vem. Mas segunda, a gente volta, né, tia Ju? Com certeza. Então, estamos ficando por aqui. Deixe o nosso like, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!